Trump vence as eleições, o projeto 25 é implementado. E aí, o que isso muda em relação às IAs? Eu resolvi pesquisar com IAs e eu quero te mostrar nesse vídeo todo o meu processo, quais IAs eu utilizei e o que eu consegui descobrir, inclusive através de um documento de 992 páginas, que é o projeto 25, onde lá constam muitas referências sobre o que vai mudar em relação ao governo para IA. Se você acompanhou um pouco as notícias que estavam aí ocorrendo nos últimos dias, você já sabe o que aconteceu. Houve um atentado ali em um comício de Trump, e isso que já fazia, ele já era um favorito, fez com que ele se tornasse ainda mais favoritos. Historicamente, quando você olha para a história dos Estados Unidos, toda vez que houve um atentado para um candidato, aquele candidato venceu de forma majoritária. E isso você pode ver, inclusive, nessa imagem aí, que está na sua tela, em uns atentados que basicamente todos os estados votaram naquele candidato que teve um atentado à vida dele. Mesma coisa eu acredito que vai acontecer aqui nos Estados Unidos. Quando eu digo aqui, estou falando sobre o mundo, eu não estou nos Estados Unidos, na verdade eu estou aqui num ambiente diferente, que você deve estar vendo agora e se perguntando o que tem um machado do lado desse cara. Esse aqui é o estúdio do meu podcast. Eu gosto de machado, eu gosto de arco e flecha, eu gosto de espadas. Então aqui você vai ver muitos episódios que eu vou gravar aqui nesse estúdio. Inclusive eu vou deixar aqui o link abaixo, porque em breve a gente vai ter vídeos novos lá num canal específico aqui sobre os podcasts, onde eu trago convidados incríveis para vocês conhecerem. Mas chega de enrolação, vamos olhar agora e entender o que está acontecendo nesse mundo maluco e o que vai acontecer se o cara do topete amarelo ganhar. Bom, deixa eu mostrar aqui a minha tela para você e você entender como eu fiz essa pesquisa e como você pode fazer pesquisas, inclusive como essa aqui. A primeira coisa que eu fiz aqui foi utilizar o Grok. O Grok é a IA do Twitter, ou do X, ou do Elon Musk. Alan, por que tu utilizou o Grok? Porque o Grok tem acesso em tempo real a basicamente todos os tweets. Então ele consegue trazer coisas que as outras não conseguem, né? Então aqui você pode ver que foi uma conversa que eu fui tendo com ele, mas o que mais importa mesmo é aqui, ó. Eu vim trazendo, eu faço uma lista dessas possíveis mudanças impactantes do desenvolvimento e retrocesso de Trump como presidente a partir de 2025, com base em tudo que conversamos, levando em conta o meu cenário geopolítico. Então ele trouxe aqui várias coisas e eu pedi para ele falar, bom, escreve as 10 que são sobre IA, especificamente sobre IA. Ele me trouxe aqui algumas e eu fui trazendo e voltando com ele, né? Inclusive, o que eu fiz aqui, né? Ele trouxe para mim algumas coisas interessantes aqui. E eu usei daí o ChatGPT, onde eu também tive uma conversa com ele, e depois eu só juntei essas duas coisas. Então vamos ver aqui, ó. Ele me trouxe isso aqui. O que vai mudar, né, em relação à IA com o Trump, mas eu achei que aqui ele acabou sendo um pouco redundante, assim, e pouco objetivo. Então eu resolvi mudar e aperfeiçoar isso aqui. O que eu fiz daí? Eu resolvi ir para o ChatGPT, porque lá eu posso fazer algumas pesquisas na internet também, e resolver trazer o input do ChatGPT para dentro do Grok, para ver que se assim ele conseguiria encontrar tweets que fossem similares àquilo que o ChatGPT conseguiria analisar. Então deixa eu te mostrar agora aqui a tela do meu ChatGPT, para você ver aqui a conversa e como ela aconteceu. Aqui, só antes de mostrar a tela, eu quero que você entenda que, Alan, por que tu está enrolando, entre aspas, mostrando aqui como é que tu está chegando na pesquisa? Porque isso aqui, a ideia também acaba sendo um tutorial para vocês poderem entender como eu faço pesquisa utilizando o IA. Você vai ver que eu não usei só o Grok, eu usei a OpenAI, o ChatGPT, eu usei o Gemini, eu usei o Claude, eu usei o Perplexity, porque dessa forma eu consigo ter uma visão mais holística de tudo. Cada um funciona melhor para uma coisa e eu vou te explicar aqui o porquê que eu usei cada um deles. Então vamos lá, vou te mostrar aqui agora, aqui ó, o ChatGPT, como é que eu usei. Primeiro eu escrevi o que aconteceu, Trump acaba de ser quase assassinado e conforme todas as tentativas anteriores, isso mostra isso aumenta muito a possibilidade de vencer as eleições. Pesquise sobre isso. Daí ele pesquisou, né? Me trouxe informações. Agora, ótimo, analise todas as mudanças geopolíticas e econômicas caso Trump ganhe as eleições. A ideia é fazermos um brainstorm. Por que eu falei isso? Por que eu falei para ele que a ideia é fazer um brainstorm? Porque se eu não falo isso, ele não quer gerar suposições erradas. Ele fica me dando dicas, ele fica assim, me dando avisos, né? Não posso falar sobre isso porque eu não posso especular e tal. Então, quando você coloca que é um brainstorm, que é alguma coisa que é hipotética e tal, normalmente você consegue fazer as IAs
trabalharem, você, digamos, desbloqueia essa proteção que ela tem para não fazer previsões. Então, olhando aqui de novo, eu botei aqui, vamos fazer um brainstorm. Não existe resposta certa, mas se baseie em cenários futuros já apontados por especialistas e em falas de Trump. Então eu fiz isso aqui. Não é uma coisa que eu copio e cola, essas coisas. Não, gente, eu escrevo na hora. À medida que você vai avançando aqui e interagindo com essas IAs, essas LLMs, né, você vai entendendo mais ou menos como cada uma funciona. Então eu fiz isso aqui. Ele me trouxe aqui várias coisas legais, geopolítica, mudança na economia, o que os experts falam, insights, né? E eu falei aqui, ele já declarou que pretende fazer com que a Ucrânia faça um acordo com a Rússia, né? Inclusive já saiu hoje, aqui no dia que eu gravo esse vídeo, já está saindo já o próprio Zelensky já está pedindo para fazer um acordo com Putin. Então assim, ele já se ligou, cara, o carinha do cabelo amarelo lá vai ganhar, eu tenho que fazer um acordo. Eu quero saber como isso influencia, por exemplo, a invasão da China em Taiwan, que eu descrevi mais ou menos o que eu queria, e ele me trouxe, levou em consideração tudo isso. Sinceramente, não sei porque ele está falando inglês comigo. Acho que é porque eu tinha configurado ele alguma coisa em inglês nas memórias. Mas é que eu pedi para ele fazer uma lista das 10 possíveis mudanças impactantes no desenvolvimento ou retrocesso em IA, considerando todas essas coisas, e eu pedi para ele escrever em português. Então tá aqui, ó. O que ele me trouxe? O ChatGPT. Maior desregulamentação. A gente sabe que os republicanos são de direita, então eles tendem a desregular mais o Estado interagir menos em regulamentação das empresas. Então, isso aqui pode acelerar em muito a inovação de IA, porque as empresas, digamos, têm mais liberdade para fazer isso. Incentivos fiscais também, tensões geopolíticas. Eles falam um pouquinho aqui. O Trump sempre foi muito mais voltado a proteger os Estados Unidos da China, teve relações mais, entre aspas, amigáveis, sobre de igual para igual com Putin. E ele quer resolver de uma vez essa questão da guerra com a Ucrânia sem ficar injetando mais grana lá. Então, ele já fez várias vezes, já declarou que o objetivo dele vai ser, assim, enfrentar a China. E como é que isso acontece? O que vai acontecer com isso? Então, eu pedi para ele escrever sobre isso e tal, a produção de chips e tudo mais. Incentivos para a produção aqui de chips nos Estados Unidos, isso já está acontecendo, mas não tem como ser do dia para a noite. É uma coisa que demora muito tempo para conseguir reverter. Então a dependência em Taiwan vai continuar mesmo com o Trump no poder. Parcerias público-privadas, estímulos de parcerias e projetos, foco na segurança nacional. Isso é uma coisa que ele já falou várias vezes, né? Que ele quer utilizar IA na segurança nacional. Regulamentação de Big Techs. Aqui fala de desregulamentação, mas espera que a gente tenha o projeto 25 ainda para dar uma olhada e algumas coisas estão diferentes lá. Imigração de talentos e tudo mais, que isso pode diminuir, né? Pode afetar a entrada de novas pessoas incríveis nos Estados Unidos, se for muito restritivo. Educação e capacitação, impacto em startups, políticas econômicas favoráveis pode estimular o surgimento de startups de IA, enquanto a falta de regulamentação pode aumentar riscos e desafios éticos. Então, a gente vai muito mais para uma tendência, eu acredito, de menos preocupação ética, que eu não acho que seja uma coisa boa, e uma desregulamentação, que vai fazer com que tenha mais projetos, mas pode ter que ter projetos que sejam não interessantes assim. Então, beleza, isso aqui foi o que o ChatGPT, o UOL, me mostrou fazendo pesquisa na internet. O que eu fiz? Eu joguei isso também agora lá para o X, né? Eu joguei aqui a lista do que ele me trouxe, né? O ChatGPT me trouxe. Aqui eu falei, pedi a mesma coisa pro ChatGPT e ele me disse o seguinte, eu pedi para ele analisar aqui tweets e tudo mais e me falar se ele concorda ou não com isso aqui. E ele veio aqui, me falou exatamente o que ele encontrou, né? Através de tweets ou informações. Então, basicamente ele meio que confirmou o que estava ali pelo ChatGPT, me trazendo outras informações e tudo mais. Mas achei muito fraco, sinceramente, o Grok Elon Musk. Cara, eu até vou trocar aqui a tela para olhar para o Elon Musk, como se ele olhasse meu canal, né? Mas tudo bem. Elon Musk, cara, pelo amor de Deus, é só papinho. Cadê uma IA boa de verdade? Tô pagando aqui, sei lá, R$100 por mês para ter acesso ao Twitter, com acesso ao Grok, o Premium aqui. Cara, é uma porcaria esse Grok. Mas realmente, gente, assim, o Grok ele tem funções que você consegue, falando sério aqui, ele consegue analisar. Eu tô falando sério também, é uma porcaria o Grok. Atualmente é uma porcaria. Mas o interessante dele é que ele consegue analisar tweets em tempo real. Então, principalmente se você digitar em inglês, digitar em português aqui, fica uma porcaria, mais porcaria do que já é. Mas vamos lá. Vamos olhar então. O que tu fez daí? Eu fiz o seguinte, eu resolvi ir pro Grok, pro Claude. Por que pro Claude? O Claude, ele consegue analisar muitos arquivos, muitos dados. Então eu queria jogar aqui nele as informações do ChatGPT e do Grok, e também eu joguei
aqui tem uma entrevista com o Trump sobre inteligência artificial. Então eu peguei essa entrevista aqui. Como é que tu pegou a entrevista, o script da entrevista? Eu peguei aqui, eu tenho esse plugin chamado YouTube Subtitle Download Helper. Então com esse carinha aqui, ó, você simplesmente clica aqui, text ou o que você quiser ali, e aperta download, você vai baixar daí a transcrição. Então, você baixando isso aqui, você pode jogar tudo aqui no Claude. O Claude suporta bastante arquivos. No caso aqui eu joguei esse arquivo e também joguei todas as informações aqui que o ChatGPT e o Grok me deram. E eu pedi aqui eu escrevi de novo, haja como um analista geopolítico e futurista que, com base em eventos recentes, consegue pensar em efeitos de segunda e terceira ordem que impactam diretamente o cenário global e os avanços ou contratempos no mundo da IA. Analise o que o usuário enviar, que no caso seria eu, né, através de sua vasta base de conhecimento e identifique possíveis futuros com base na informação fornecida. Então, informações, botei aqui o que o ChatGPT falou, daí peguei aqui, depois eu botei o que o Grok falou também. E aqui ele me trouxe, e foi bem interessante, tá? Então ele me trouxe alguns cenários do que pode acontecer. Então olha aqui, ó. E eu pedi para ele analisar também, ele acabou analisando sem eu pedir isso aqui, ó. Não, a partir não foi aqui, foi na verdade o Perplexity. Vou mostrar o Perplexity também, porque eu também usei o Perplexity. Aqui ele não acessou a internet e tudo mais, ele me trouxe só o que basicamente ele conseguiu processar aqui com as informações que ele já tem aqui atualizadas até, deixa eu ver aqui se tem alguma informação, não lembro bem quando é que foi, mas foi atualizado esse ano ainda. Então ele não tem acesso à internet, ele não sabe o que está acontecendo agora. Mas ele sabe o que aconteceu com o Trump porque eu joguei aqui todas as informações, né? Eu joguei basicamente toda a minha conversa que eu tive, quer ver, o que jogou aqui? Eu joguei toda a minha conversa que eu tive com o ChatGPT lá do começo até o fim, toda a minha conversa, e também joguei boa parte da conversa que eu tive com o Grok. Pelo menos a parte que eu achei que fosse mais interessante ali, porque pouca coisa eu aproveitado do Grok. E ele me trouxe alguns cenários. Cenário 1, aceleração da inovação em IA com desafios éticos. A desregulamentação sob a administração. O Trump pode levar a um aumento significativo no ritmo da inovação em IA nos Estados Unidos. Incentivos fiscais e parcerias público-privadas estimulam o investimento. No entanto, a falta de regulamentação adequada, daí beleza, ele vai falar sobre os problemas que podem levar a problema de ética, privacidade de dados, etc. Startups de IA proliferam, mas enfrentam desafios éticos e riscos aumentados devido à falta de supervisão regulatória. Ou seja, IA vai proliferar, vai ter muita startup de IA, e o problema é mais uma questão ética, que é esse problema a gente já está enfrentando hoje, né? As tensões políticas impactam na cadeia de suplementos. As tensões contínuas com a China, e isso com certeza vai ser algo que vai agravar mais ainda do que já está agravado, sem dúvida. Com a China afetam a colaboração internacionais em IA e interrompe a cadeia global de suplementos semicondutores. Para quem não sabe, Taiwan, como ele diz aqui, Taiwan possui hoje a maior fabricante de semicondutores, né, de chips do mundo, e são eles que são utilizados por IA. Os esforços dos Estados Unidos para incentivar a produção dos médicos e semicondutores ajudam a reduzir a dependência. Isso eu acho muito difícil. Já tem vários estudos que mostram que não vai ficar pronto a nova fábrica da TSMC lá nos Estados Unidos tão breve. Então, não acho que isso aqui seja um impacto mesmo. As políticas de imigração e tal limitam para a segurança nacional e vigilância, impacto na educação e na força de trabalho, com cortes nos programas educacionais, e realmente no projeto 25 né, alguns cortes de incentivo, de pesquisa, etc. É normal, né? Normalmente a direita corta tudo que é incentivos e tudo mais, diminui o Estado, consequentemente acaba atrapalhando um pouquinho a educação. Não que a esquerda também não faça isso, mas é mais natural da direita. Então isso pode, claro, impactar nas novas pesquisas e, consequentemente, no entendimento e na busca de novas formas da gente ter avanços em IA. A escassez de trabalhadores qualificados em IA leva a uma maior dependência de soluções automatizadas e aumento do desemprego tecnológico. A escassez de trabalhos qualificados em IA. Bom, por quê? Por causa do corte em programas de educação? Não sei, tem muito programa de educação online, não acho que isso aconteça. Esforços privados de grandes empresas de tecnologia para treinar, isso vai acontecer, com certeza. Já está acontecendo, na verdade. Você vai ver aqui a Amazon, a Meta, o Google, todas as grandes empresas eles já estão com programas que te ensinam de graça a utilizar IA. Então já está acontecendo isso. Mas beleza, então foi isso que ele me trouxe e que eu resolvi fazer. Daí eu peguei cenários e joguei no Perplexity. Alan, por que tu usou o Perplexity? Eu utilizei o Perplexity porque ele é uma das melhores ferramentas de pesquisas na internet. Então ele conseguiu me trazer alguns insights bem interessantes. Então ele começou a analisar, né? Eu joguei aqui as pesquisas, encontre notícias que apoiam as informações abaixo. Eu expliquei o que é isso aqui, um brainstorm sobre possíveis mudanças geopolíticas e tal. E ele me trouxe aqui vários, né? Que a plataforma de aposta dá uns 68% já de chance para o Trump vencer, antes, né, do que aconteceu, agora mais ainda. O futuro sombrio previsto por agências de inteligência
dos Estados Unidos. Daí eles começam a falar das consequências do Trump. Claro que a gente tem que considerar que isso aqui tem uma tendência também, né? Os jornais eles têm uma tendência a defender mais um lado que o outro. Só que eu achei interessante isso aqui, porque várias pessoas já falam sobre esse projeto 2025. Em várias vezes ele vai referenciar aqui a defesa das coisas que foram faladas através desse projeto 2025. Então eu resolvi pesquisar. Aí o que é esse projeto 2025? Eu entrei aqui no site deles, tem um site chamado Project 2025, né? 2025 aqui. Digita aí, Projeto 2025 ou Project 2025 aqui, 2025.org, e lá você vai acabar encontrando esse PDF que eu encontrei. Olha que loucura, gente. É um PDF com 992 páginas, é muita coisa, é muita coisa. Parece que eles fizeram um negócio para ninguém ler, que é uma coisa absurda, assim, de grande. Claro que eu não li. O que eu fiz? Eu joguei para uma IA ler. Só que acontece aqui, o ChatGPT, ele nem tem capacidade disso, né? Ele só tem 32 mil tokens. Eu fui para o Claude, que tem 200 mil. Só que olha só o que acontece quando você vai para o Claude. Vou iniciar uma nova conversa aqui. Vou clicar aqui, adicionar contexto, vou adicionar aqui esse arquivo. Ele vai dizer que, assim, ultrapassa a capacidade dele de tokens, ou seja, é tão grande. Normalmente quando você tem arquivos aí com 300 páginas ou mais, ele já ultrapassa, ele não consegue. Vamos ver se ele vai conseguir. Olha, ele me falou aqui, ó. Essa conversação é no 192% a mais do meu limite. Então, o que eu fiz foi abrir o PDF e identificar ali aonde tinham pedaços nele que falavam sobre inteligência artificial. E deixa eu mostrar aqui minha tela para mostrar como é que eu fiz isso. Então, basicamente, eu vim aqui, né? Pode ver que é um documento gigantesco. Eu apertei Command F, Artificial Intelligence. Se eu botar aqui já vai mostrar. São 20 pedaços. Eu li esses 20 porque eu queria identificar quais eram os 5 mais importantes. Por quê? Porque o Claude só suporta 5 prints. Então, não adiantava eu mandar 20 prints para ele, né? Então, eu li um pouquinho de cada parte e mandei os que eu considerei mais importantes, que falavam mais sobre IA de uma forma mais profunda. Ele analisou e me trouxe aqui 10 coisas agora com muito mais profundidade. Basicamente, o que ele falou aqui: foco em IA como tecnologia estratégica. Isso aqui é muito importante, porque os Estados Unidos eles não querem perder, né, a dominância global que eles têm. IA é algo nesse sentido, e por isso, várias vezes no documento é falado sobre isso. O documento menciona repetidamente, como eu acabei de falar, a inteligência artificial como uma área-chave de pesquisa, desenvolvimento e aplicação. Isso indica um forte impulso para avançar a IA, incluindo potencialmente IA generativa e AGI, tanto no governo quanto no serviço privado. Investimento em desenvolvimento de produtos, né? Em garantir que os fundos de desenvolvimento aqui estejam sendo usados para projetos que protejam e avancem essa vantagem, ou seja, hoje os Estados Unidos está na vantagem, por mais que exista muitos papers chineses, uma quantidade absurdamente maior que os americanos, apesar de já ter muita evolução rápida na China, principalmente em relação à robótica, os Estados Unidos ainda está na frente. E é claro que eles querem se manter à frente. Transferência de tecnologia para setor privado, ou seja, utilizar mais IA no setor privado, inclusive aqui, ó, usando empresas para poder criar soluções, como a gente vai ver no item 8 ou 9, deixa eu pegar aqui, ó. Aqui, ó, colaboração entre o governo e o setor privado. Então, é incentivar o setor privado a criar mais tecnologias para poder automatizar ou melhorar o setor governamental, né, o Estado. Integração em IA em várias agências governamentais, e fala várias vezes sobre isso durante o documento. Foco em benefício para os americanos, tudo bem aqui, é um papo que não vejo mais, né, o governo mais se preocupa com ele do que qualquer outra coisa. Preocupações com privacidade e regulamentação, só que eles dão uma alfinetada na União Europeia, que é muito fechada e tal, assim como o próprio Brasil, né? Você está vendo aqui eu utilizando o Claude AI. O Claude AI é bloqueado no Brasil. Assim como o Grok é bloqueado no Brasil, assim como tantas outras. Você não vai conseguir ter acesso, por quê? Porque tem muita burocracia e as empresas acabam decidindo focar em países que são mais fáceis de entrar. Modernização da classe de gerenciamento de dados, então tem bastante coisa legal aqui. Só que aí que tá, tem outro ponto. Eu resolvi, deixa eu fazer isso aqui, imagina quanta informação tem aqui em 922 páginas que eu posso estar perdendo porque eu só peguei 5 prints dos 20 ou de todo o resto. Então eu resolvi testar uma ferramenta, uma delas, que diz que você consegue conversar com qualquer documento, qualquer tamanho de documento. Uma delas é o chat PDF. O problema é que eu sei como essas ferramentas, né, funcionam. E normalmente,
para economizar tokens, o que eles fazem é vetorizar esse PDF, ou seja, eles pegam esse PDF, quebram em vários pedacinhos, e quando você faz uma pergunta para ele vai pegar pedaços desse PDF e não vai ler o PDF inteiro. E eu quero que o Mayak leia o PDF inteiro. Então, eu já sabia que não ia funcionar isso aqui. Não ia funcionar. E realmente, eu pedi para ele fazer a mesma coisa lá e ele não trouxe. Aí ele falou, não tem informações sobre isso. Como assim não tem informação sobre isso? Então, eu resolvi realmente dar tiro de canhão em mosca. O que eu fiz? Eu fui para o Gemini. No Gemini, diferente do Claude, que tem 200 mil tokens, ele tem 2 milhões de tokens no Gemini 1.5 Pro. Então, ele conseguiu ler o PDF inteiro. Deu 532 mil tokens para ele ler, ou seja, realmente superou ali em mais de 2 vezes o valor do que o Gemini, que o Claude consegue, né, com 200 mil. Deu 533 e ele conseguiu ler tudo. Eu pedi para ele aqui, analise o documento enviado, mesma coisa que eu pedi lá para o chat com PDF. E vamos ver o que ele me trouxe aqui. Impacto negativo, redução de investimento em pesquisa, realmente no documento tem ali sobre isso. O documento propõe cortes significativos no orçamento de agência como Departamento de Engenharia e Instituto Nacional de Saúde, o que poderia impactar negativamente o financiamento para pesquisas de IA, incluindo IA generativa, AGI. A proposta de distribuir verbas para o Estado também pode levar à fragmentação de projetos e perda de sinergia. Eliminação de programas da agência. Eles querem extinguir aqui o ARPA-E. A priorização de segurança nacional. A ênfase em segurança nacional pode levar a restrições de colaborações internacionais. Realmente, faz sentido. Nem tanto. Assim, as empresas vão continuar colaborando umas com as outras. Ceticismo em relação às Big Techs. Então, tem uma seção 230 ali da imposição de regras. Eu até cheguei aí no PDF de novo para ler. Mas nada demais, assim. ênfase em emprego tradicionais, a priorização de setores como manufatura, agrícola, combinada à restrição de imigração, pode resultar em escassez de mão de obra qualificada para o desenvolvimento de IA. Assim, realmente, mas eu acho muito difícil. As limitações que tem no documento, até onde eu li, são mais sobre realmente hoje os Estados Unidos está muito aberto, digamos, a receber imigrantes, entre aspas, sem qualidade, né? Imigrantes que não seja um poder de inteligência. E os Estados Unidos tem programas específicos para pessoas que vão carregar e vão levar mais informações, mais inteligência. Então, eu acho que é difícil isso acontecer. Desconfiança em relação à China, isso já existe. Então, para mim não faz sentido. Vamos ver aqui os pontos positivos. Priorização de segurança cibernética, ênfase em modernização tecnológica, incentivos à inovação e regulamentação. Basicamente, todas as conclusões aqui que a gente consegue ver e tudo que aconteceu foi desregulamentação e incentivo aqui à inovação. Então, para resumir, o que a gente consegue ver depois de analisar, claro que de uma forma superficial, o interessante seria essas pesquisas irem mais longe ainda, e eu vou fazer isso. Eu pretendo continuar fazendo essas pesquisas e enviar um e-mail na minha newsletter. Se você não está inscrito aí na newsletter, é o primeiro link aqui na descrição. Vou deixar aqui ela fixada nos comentários. Eu vou escrever uma news mais aprofundada nesse assunto, onde eu vou entrar de verdade aqui em cada detalhe para poder descobrir, porque isso impacta o meu bolso, isso impacta o seu bolso, impacta inclusive o futuro da humanidade. Por quê? Se a gente começa a acelerar ainda mais essa revolução de IA, hoje a gente pode dizer que tem vários lugares que ela está um pouco travada. Se a gente vai olhar para a União Europeia, eles têm muitas travas em relação à segurança de dados que impedem algumas evoluções da IA. Mesma coisa no Brasil. Por exemplo, talvez você está olhando para tudo isso aqui agora e perguntando: Alan, como é que eu acesso o Cloud? Não, você não acessa. Como é que eu acesso o Grok? Não, você não acessa. Como é que eu acesso... Não, você não acessa a maioria das IAs. Por quê? Porque as regulamentações no Brasil impedem, basicamente, que essas empresas atuem aqui. Então, se a gente tem os Estados Unidos ainda mais desregulado, ainda mais desregulamentado, ou seja, mais liberdade para as empresas poderem inovar e incentivo do governo para que isso aconteça, é natural que vai acontecer, e ainda mais considerando que o governo Trump ele é muito mais preocupado com a ascensão da China do que é o governo hoje democrata preocupado com a ascensão da Rússia. Então a gente vai ter ali uma discrepância em relação às motivações que hoje temos em relação à IA. Se você não sabe, a China é responsável por mais de 80% dos papers, enquanto os Estados Unidos ali, se eu não me engano, está ali com 15% ou menos do que isso. Então a China está tendo muita evolução relacionada à IA e os Estados Unidos, com o Trump lá, não vai querer ficar para trás. Então, de forma bem simplificada e resumida, eu diria que o que veremos é uma aceleração ainda maior. Se a gente estava chegando perto, talvez, do inverno ou de uma pausa nas IAs, bom, está na hora dessa galera
tirar ali, devolver a prancha para dentro do armário, tirar ali a poeira da cadeira, porque a gente vai ter que sentar e trabalhar bastante, porque tem muita novidade, muita coisa e com certeza vai chegar cada vez mais rápido. Elon Musk já demonstrou apoio a Trump, assim como vários outros. Quando você vai olhar para tweets como Jeff Bezos, Sam Altman e todos os outros grandes empresários, muitos deles inclusive se referiram a Trump não como um candidato, mas como um atual já presidente. Será que foi uma gafe de tantos? Ou será que basicamente eles já sabem que não existe outra alternativa? Teremos Trump nos Estados Unidos e isso muda em muito como o mundo e as IAs vão estar no ano que vem. Então, se você quer continuar atualizado sobre tudo que vai acontecer, eu sou um nerdzão aqui que gosta de saber o que está acontecendo no mundo e interconecto todas essas ideias e como você viu aqui utilizando várias IAs para isso, já se inscreva aqui no canal, deixa seu like para que mais pessoas possam receber esse tipo de conteúdo e eu te vejo na minha newsletter, onde eu vou aprofundar sobre isso, mas também no próximo vídeo que eu vou enviar aqui no YouTube.